Olá, bem-vindos de volta ao nosso pequeno curso, O Essencial Von Mises. Convido vocês a se desafiarem e realizarem o curso Doação Humana de Ludwig von Mises, um curso de 6 meses, um curso que vai graduá-los em economia austríaca e vocês vão ver o mundo de forma diferente. E quando eu digo ver o mundo, é ver o mundo na prática. Procure no Instagram do Instituto Ilan, @Instituto Ilan, Economia na Prática. São alguns vídeos curtos em que, através da praxeologia da escola austríaca, a gente não é pego de surpresa. E vocês vão ver como isso é importantíssimo. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso capítulo 6: o socialismo e o cálculo econômico. A economia austríaca sempre fora implicitamente favorável a uma política de mercado livre. Mas, no mundo tranquilo e relativamente livre do final do século XIX, os austríacos jamais se tinham dado ao trabalho de formular uma análise explícita da liberdade ou da intervenção governamental. No ambiente de estatismo e socialismo crescente, Ludwig von Mises, enquanto continuava a desenvolver sua teoria do ciclo econômico, voltou sua penetrante atenção para a análise da economia, da intervenção e do planejamento governamentais. Um artigo que publicou num jornal em 1920, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, né, bem comum. Então vamos lá. O artigo foi em alemão, Der Wirtschaftsschung in Sozialistische Gemini. Ah, perdão, pessoal, eu não sou bom de alemão, aliás, sou bom, sou zero alemão, né? A tradução para o inglês por S. Adler e incluído por Frederick August Hayek, que está por ali. Collectivist Economic Planning, Critical Studies of the Possibilities of Socialism, Londres, né? O título em português é O Cálculo Econômico na Comunidade Socialista. Continuando, teve o efeito de uma bomba. Era a primeira demonstração de que o socialismo era um sistema inviável para uma economia industrial. Mises provou que uma economia socialista inteiramente desprovida de um sistema de preços de mercado livre não teria como calcular custo racionalmente ou conjuminar eficientemente os fatores de produção com suas funções mais necessárias. Veja bem, pessoal, o que acontece com a União Soviética de 17, né, depois da Revolução Bolchevique, depois quando ela se torna União Soviética e até a queda em 1992, é que ela consegue precificar as coisas olhando para o mundo capitalista à sua volta. Não existe, se não houvesse a bipolaridade, um mundo capitalista, para que a União Soviética tentasse planejar sua economia baseada nos preços de uma economia de mercado do mundo capitalista, ela não demoraria tanto tempo para sucumbir. Que isso fique guardado na cabeça de vocês. Para quando aquele professor de história vier conversar, falar que até que durou X tempos e depois, por alguma razão, degringolou. Não, ela não duraria 2 anos, né? Sem ter que matar todo mundo, né? De forma muito radical, se não pudesse olhar para os vizinhos e saber que um pão custava uma, ah, 10 pães custavam uma garrafa de vodka, por exemplo, né? Embora também só traduzida para o inglês em meados da década de 30, essa demonstração teve enorme impacto sobre os socialistas europeus, que durante décadas empenharam-se em refutá-la, contrapondo-lhe modelos exequíveis de planejamento socialista. Mises reuniu suas descobertas numa crítica abrangente ao socialismo, na obra Socialism, de 1922. Ludwig von Mises, Socialism, An Economic and Sociological Analysis, edição em alemão, de 1922, 1932, tradução para o inglês por J. Kahan, 1936, acrescido do epílogo Planet Chaos, de 1951, de Jonathan Cape, 1969.
Quando suas devastadoras críticas ao socialismo foram finalmente traduzidas, o meio da ciência econômica norte-americana foi informado de que o socialista polonês Oskar Lang tinha refutado Mises. E assim, os socialistas continuaram sem se dar ao trabalho de ler a contribuição do próprio Mises. São as retóricas, as narrativas socialistas que a gente sempre precisa combater. Os malogros crescentes e confessados do planejamento econômico comunista na Rússia e na Europa Oriental, economias em processo de industrialização crescente após a Segunda Guerra Mundial, constituíram uma dramática confirmação das previsões de Mises, ainda que sua própria demonstração permaneça convenientemente esquecida. Olha que coisa forte. Os malogros crescentes, malogrados, né, fatos crescentes e confessados do planejamento econômico comunista na Rússia e na Europa Oriental, economias em processo de industrialização crescente, após a Segunda Guerra Mundial, constituíram uma dramática confirmação das previsões de Mises, ainda que sua própria demonstração permaneça convenientemente esquecida, né? As universidades, tanto americanas como qualquer outra, né? Ah, se o socialismo não pode funcionar, então, é um grifo antigo meu, se o socialismo não pode funcionar, então tampouco podem ter eficácia os atos específicos de intervenção governamental no mercado, batizados por Mises de intervencionismo. Estava aqui tentando lembrar por que, quando eu li a primeira vez, eu grifei isso. Porque, de fato, isso é uma coisa extremamente importante. Importante por quê? Porque somos compelidos a crer que o PSDB é do bem, que a gente não precisa ficar tão drástico quanto o Rodrigo quer de uma economia de mercado livre, sem intervenção nenhuma, né? Que não pega dinheiro do Pedro para colocar em remédios caros na saúde. Epa, não existe justificativa. Todo caminho do meio leva à esquerda, mais hora, menos hora. Esse é o problema do intervencionismo. Então, se o socialismo não pode funcionar, então tampouco podem ter eficácia os atos específicos de intervenção governamental no mercado, que foi batizado por Mises de intervencionismo. Entendam isso de uma vez por todas. Tirem a mão do livre mercado. O Estado não pode fazer nada para ajudar. E quando ele cobra impostos, ele está sendo intervencionista. Ele está tirando dinheiro que iria para algum lugar para que ele decida para onde vai. Inclusive remédios caros, que alguém fale, nossa, mas coitadinho de fulano, não teria como, são remédios muito caros. Deixariam de ser caros se não existisse o governo intervencionista. Para isso discutiremos num outro bate-papo. Ao longo da década de 1920, Mises criticou e demoliu grande número de medidas econômicas, estatistas, numa série de artigos que reuniu em Critique des Interventionismus, né? 1929. 1929. Para quem gosta de história, no ano da grande creche da Bolsa de Nova York. Terça-feira Negra. Ludwig von Mises, A Critique of Interventionism, traduzido por Hans F. Sennholz, Nova York, Arlington House, reimpresso em 1996 por Ludwig von Mises Institute, edição original em alemão de 1976 por tá lá, com prefácio de Frederick August Hayek. Bom, continuando nossa leitura, se nem o socialismo nem a intervenção eram viáveis, restava-nos então o liberalismo laissez-faire, que significa deixe fazer. E o termo verdadeiro é deixe fazer, deixe passar. Ou laissez-faire, laissez-passer, ou economia de livre mercado. Mises, então, expôs minuciosamente em sua análise dos méritos do liberalismo clássico, a notável obra Liberalismos, de 1927, em que revelou a íntima relação existente entre a paz internacional, as liberdades civis e a economia de livre mercado. Então, para encerrar aqui, essa nota de rodapé é Liberalism, a Socioeconomic Exposition, tradução de Ralph Hayek, Arthur Goddard, Ludwig von Mises, edição Kansas City, Andrews. Bom, vocês conseguem ver como é essencial Ludwig von Mises. Muitas pessoas, Estados Unidos afora,
traduzindo a obra deste grande mestre. The Free and Prosperous Commonwealth, Princeton, New Jersey, Van Nostrand. Pessoal, passamos para a próxima lição, que será do capítulo 7. Mas antes de mais nada, retomo essencial. Este cara é essencial. Lutou contra um mundo, numa época em que falar o que se pensava poderia custar muito caro, inclusive a própria reputação acadêmica. Esse já sofreu. E, acima de tudo, contra um mundo que ainda estava com o comunismo no auge. Se você quiser aprender economia de Ludwig von Mises, não se esqueça de entrar no curso acãohumana.institutoilan.org.br. Nos vemos lá e procurem o Instagram do Instituto, vai ver lá a economia na prática, porque isso vai te animar a entender de economia. Um abraço, até a próxima aula.